sou designer de serviço e fundadora do Talking City, uma organização que aproxima cidadãos e governos para criar serviços e cidades melhores. E a gente também desenvolve cursos e conteúdos sobre design de serviço para ajudar quem quer trabalhar com design e inovação. Hoje eu estou aqui porque a gente precisa falar dessa pergunta que eu recebo pelo menos umas 3 vezes por semana. Sério, todo dia alguém me manda essa mensagem. Carla, afinal, qual é a diferença entre design de serviço e o X? E aí, para me ajudar nessa tarefa, nada fácil de responder essa pergunta, eu resolvi trazer uma convidada super especial, uma amiga e uma super profissional, que é uma referência para mim, que é a Ana Maria Tanas. Ana Maria, ela é cientista social, ela é UX Researcher na Nubank e também mentora na Hawaii. Então, seja bem-vinda, Ana Maria, para a gente fazer esse papo hoje. Muito boa essa discussão, gostei. Boa, obrigada pelo convite. Então, vamos lá, para desvendar essa treta aí, eu juntei aqui algumas perguntas que eu tenho recebido do pessoal que segue a Talking City e também dos meus alunos, para ajudar a gente a desvendar até o final desse vídeo, né? Qual é, afinal, a diferença e também quais são as similaridades, né? O que tem aí de parecido, quais são as intersecções que existem nessas áreas para ter tanta essa dúvida, né? Que eu acho que não é só dos profissionais, a gente também tem visto no mercado, né? Então, para começar, Ana, eu te convido a falar, então, o que é que um UX designer faz? Nossa, é uma pergunta excelente, inclusive eu acho que em alguns momentos nem os próprios designers têm essa definição na ponta da língua. O que a gente vê no dia a dia, né? Nem vamos pensar em teoria, que eu acho que a prática vai responder muito melhor isso tudo, mas um UXer, ele é responsável pela experiência muito mais digital de algumas coisas. Então, nas empresas você tem, no geral, né, mais de um UXer trabalhando em equipe, né? Normalmente vem acompanhado de um UI, né? Um designer mais visual, né? Então, essa é a duplinha básica. E conforme as empresas crescem um pouco mais, entram pessoas como eu, são os researchers, certo? O UXer, ele faz desde um alinhamento entre as pessoas de produto, entre as pessoas de negócio, traduz isso através do olhar do cliente, né, do olhar do usuário, seja através de pesquisa, seja através de guidelines, seja através de metodologias para organizar essa informação, e começa a criar processos de experiência dentro de no geral, né? Vamos usar um aplicativo, que acho que facilita bastante a conversa. Então, num aplicativo, por onde que o meu... como é que ele faz o cadastro, por onde ele entra, quais que são as ferramentas que eu uso para esse usuário permanecer, coisas que resolvem realmente problemas dentro dele. E o UI, ele faz toda a parte visual, que não é pintar tela, né? Sempre importante lembrar que não é pintar tela, mas que ele entende o affordance, né? O processo estético, se aquilo está condizente com a marca, se aquilo tem pessoas com algum tipo de deficiência visual vão entender aquilo ou não. E essa dupla produz, junto, né, com outros players, né, com outros responsáveis aí, a experiência digital, né? O designer, o UXer hoje, ele é basicamente na área digital. A gente tem algumas exceções, mas no geral é massivamente o universo de virtual. Ah, legal. E interessante isso que tu falou, né? Na verdade, não é um profissional, né? Você falou pelo menos 3, né? Que é o UX Researcher, o UX Designer e o UI, né?
e que muitas vezes, sem falar do product, né, que você falou do product design, que também é outro perfil aí, outra palavrinha que fica na confusão aí entre esses diferentes, entre essas diferentes atuações, né, que já trazem pistas de que tem bastante complexidade aí nesse mercado. E vendo de uma visão, acho que, né, usando termos até da sociologia, é uma área em disputa, vamos dizer assim, né? Porque o designer era uma outra coisa. Se você pensar 10 anos atrás, né, o designer era uma coisa, ele vai produzir tela ou tela web, vamos dizer assim, ou era gráfico, ou era móveis e afins, né? Esse designer, esse remix que aparece do UX, né, o User Experience, ele inclusive acaba sendo muito menos, a formação dele inclusive é muito mais democrática, né? Eu consigo trazer gente, né, como mentor eu tenho gente que veio da física, né, que é o Luciano Infante, ele fez física, fez economia, cansou de tudo, virou UXer e hoje trabalha num banco que eu não lembro, não, ele está na Loft. Eu tenho gente que fez arquitetura, eu tenho gente que é de humanas, que nem eu, e que abrange porque os próprios métodos permitem isso, né? Então, eu acho que, considerando isso, eu tenho as evoluções, né, e esse espaço que é disputado, porque em muitos momentos, sem colocar ainda o designer de serviço nessa história, porque aí eu acho que a conversa amplia, né? Ela toma uns esteroides e fica um pouco maior. Dentro das próprias empresas ainda é muito a função do UXer, ele ainda está em debate, ele ainda tem ganhando outras proporções, né? Tem um texto muito famoso que eu não vou lembrar qual que é a revista, mas é uma revista internacional, que é: e agora o designer tem um lugar para sentar na mesa de decisão. E agora? O que você vai fazer com isso? E aí entram essas negociações com o que ele precisa saber. Então, o product no Brasil hoje é uma mistura de UX e UI. Fora do Brasil, ele contempla inclusive front-end. Então, é um cara que vai sair do front-end para research. Ele tem que fazer minimamente uma pesquisa. Então, ele faz minimamente uma pesquisa, desenvolve parte da experiência, passa pelo processo visual, transforma em front-end. Praticamente, né? Ele é um eixo completo, esse cara, né? Ele é meio. Eu ainda acho isso meio unicórnio, mas enfim, as pessoas acham que essa é a definição, vai lá, toma que o filho é seu. Mas é uma área em debate, é uma área que tem, e isso inclui o designer de serviços, é uma área que se autoanalisa com uma frequência muito alta, né? Então os caras param e falam: gente, é isso mesmo? Será que isso está funcionando? Não, pera, e se a gente fizer assim? E de repente fez uma mudança, pronto, já é outra coisa, né? Já virou um híbrido desses muitos universos. Legal. Se a gente pensar, estou aqui fazendo umas anotações para a gente não esquecer, mas se a gente pensar então na atuação do designer de serviço, né? Até então o design de serviço ele nasceu muito nessa visão corporativa, né? De ser alguém que conseguisse fazer essa conexão entre as diferentes áreas. O marketing, a área de produto, a área comercial, porque no fim cada um fatiava a experiência do cliente na sua perspectiva, né? Então, a galera do marketing achava que estava arrasando porque trazia o cliente para dentro da organização, né? A visão do cliente, do consumer insight. Mas aí, quando a gente vai ver o produto não reflete, né, a comunicação ou os diálogos que estão sendo feitos, mas que também, quando a gente vai ver a área comercial, não negocia com os pontos de contato que deveriam estar. Então, quando a gente vai olhar a experiência do cliente, ela estava muito mais na visão da gestão e da administração, que recortavam fazendo escolhas muito mais ligadas a questões financeiras, né, aquilo que era mais barato, aquilo que eu tinha melhor negociação, né, e menos naquilo que fazia sentido para a usabilidade do usuário, do nosso cliente final. Então, quando o designer de serviço ele vem numa perspectiva mais europeia, né? A Inglaterra é muito forte na construção do design de serviço. Ele vem com essa ideia de tipo, vamos juntar essa galera, ter alguém que olhe para a experiência do cliente para poder criar esses elos e esses silos e cortar esses silos que existem na organização.
e ter alguém que olha para essa experiência como um todo. Então, na minha visão, assim, né, o designer ele tem muito esse papel de fazer essa conexão entre os diferentes pontos de contato. Então, ele extrapola essa atuação do digital, né, e ele vai realmente pensar como que é essa jornada desse usuário, desse cliente com a empresa, né, não só na comunicação, porque normalmente é onde para, né? A galera da comunicação chega e mapeia essa jornada da experiência da comunicação, mas não vai para além disso, né? Ou a galera da loja, se é um varejo que tem uma visão mais de experiência de loja, vai pensar no merchandising, né? Vai pensar muito lá na experiência de loja, mas aí não conecta com essa experiência de entrega ou pós-venda ou assistência, né? Então tudo isso acaba ficando desmembrado e visto como partes pela organização. Você falou uma coisa muito interessante, né, do designer, do Exer tá achando um lugar na mesa, porque de fato o designer de serviço nem sempre teve esse lugar, né, porque é uma área muito nova, não é que as pessoas saem, então, um designer de serviço que eu preciso, né, muitas vezes o que eu vejo é escritório de arquitetura, a galera da comunicação até então, ela era muito puxada para esse job, né, a galera começava a entender que tinha um problema, chamava alguém que era criativo, que sabia resolver problemas e que pudesse resolver essas questões de usabilidade do serviço, né? Então, ainda é muito recente e nem é toda empresa que entende, consegue nomear que aquilo que ela precisa é um designer de serviço. Que eu acho que isso é um ponto que diferencia do Exers, né? Que agora o Exer, é como tu falou, ele tem um lugar muito claro na mesa. O designer de serviço, não. Inclusive, no curso, eu até falo para os alunos, não se atenha a vagas que tenham esse nome, porque pode ser que você possa trabalhar na área de planejamento estratégico, pode ser que você trabalhe na área de inovação, né? Nem sempre vai ter uma vaga designer de serviço, né? Eu demorei muito tempo para ser contratada como design thinker. A primeira vez, faz muito pouco tempo atrás. Eu brincava assim, olha, agora eu sou uma design thinker. Que coisa nova aqui, olha, como chamaram. Eu entendo, eu acho que existe também Brasil, cenário Brasil, eu vou fazer um adendo, super concordo com o que você falou. Cenário Brasil ainda existe, a gente tem uma belíssima página chamada Vagas Arrombadas, né, gente? Essa página, eu acho que ela traduz demais, que em muitos momentos é isso, né? A pessoa tem uma grana curta, né? A empresa está com uma grana curta, mas entende que precisa de um processo de inovação, não vai contratar UI, UXer, designer de serviço, researcher, PM, não, vai contratar uma pessoa multitask. E eu acho que, mesmo eu achando divertido as vagas arrombadas, isso também traz uma perspectiva muito boa desse hibridismo que a gente pode, que vem junto dessas definições, né? Super concordo. Não pode procurar, não procure só designer de serviços. É uma vaga que é rara. Eu estou vendo depois do ano passado para cá, que eu tenho visto algumas empresas muito grandes, eu acho que o Banco Votorantim é um deles, que eles têm feito um squad com um designer de serviços. Mas no meu universo, hoje na minha equipe de researchers do Nubank, tem um monte de gente que não tem a formação em ciências sociais ou pesquisa de mercado ou até mesmo designer, né? Como um designer que foi migrando para UX e virou researcher. Tem esse público? Tem. Mas tem um monte de gente que veio do designer de serviços. E aí resolveu fazer uma especialidade em pesquisa, né? Que é um dos inúmeros caminhos que eu acho que as duas áreas trazem, né? E você vê que a pessoa foi estudar pesquisa, aprendeu coisas diferentes, e aí você misturou com designer de serviços e virou uma terceira coisa, muito mais, às vezes traz um impacto muito diferente para as empresas, né? Traz uma coisa que você não esperava, né? Você estava esperando uma pesquisa, um relatório, e de repente o cara traz uma amarração, que é um outro storytelling, ou mesmo um workshop que vira o relatório, né? Em vez de entregar um relatório, entrega um workshop, né? Então, é muito não se atenham ao termo UX. Definição de tela é uma coisa a se ater, porque eu trabalho na área há muito tempo, eu tenho, sei lá, eu fiz 10 anos de pesquisa, 8 anos trabalhando só em UX.
Nesses 8 anos, eu ainda não sei mexer direito no Figma, eu tomo mocoro de vários aplicativos da arquitetura de informação, né? Que é um termo que, inclusive, na área de UX tem uma discussão do esquecimento, né? A usabilidade se fala muito ainda, mas a arquitetura de informação, que é extremamente relevante, tem esquecido. Eu estou querendo fazer o curso do Guilherme Reis, inclusive, que é para entender melhor a arquitetura de informação, como a gente constrói isso. Ana, eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que isso que tu trouxe é bem interessante. Então, porque isso, as pessoas me perguntam, Carla, como designer de serviço, então, com formação em design de serviço, eu posso me candidatar para vagas de UX? Ou UX Research, né, que nem você trouxe essa oportunidade, fica a dica aí, gente, né, para ver que tem uma oportunidade. Mas o que você sente, assim, que o designer de serviço precisa agregar para trazer essa visão? Porque você trouxe pontos interessantes, né? Que como o designer de serviço ele pensa na usabilidade, ele também pensa na usabilidade do processo, né? Então, ele vai fazer com que a forma com que chega a informação, com que o projeto seja desenvolvido, pode ser uma experiência em si, né? Para o cliente, ou para a equipe interna, né? Para os envolvidos no processo. Mas, além disso, você sente, assim, o que ele precisa mudar a chavinha, ou agregar, ou trazer de novo para se especializar e trazer ser um bom UXer? Eu acho que existe muito a entrega é diferente no final, né? Então eu vejo metodologias parecidas sendo usadas, né? E em vários momentos é demandado do UXer coisas de designer de serviço que não necessariamente sai bem feito. Por exemplo, um bom workshop. Isso aí a gente, olha, eu entro na sala, me chamou para um workshop, é um grupo que eu não conheço, ou então no meu último emprego isso tinha muito, né? Você via que era a pessoa que leu o que era para ser feito no workshop e foi aplicar sozinho. E você vê que o workshop não está funcionando, você fala, que falta que faz um curso de design thinking aqui, né? Então eu acho que as entregas são diferentes. O designer de serviço ele vai sempre trazer essa relação interpessoal de um workshop de uma maneira muito mais eficiente. É otimização, é entrega melhor, é qualidade. Eu vou ver um brainstorm realmente respeitando o processo mental da pessoa de construir as ideias, né? De esquentar, né, velho? Você tá ali, ó, do nada. Pô, cria umas ideias aí. É tipo mágico, né? Tira do cartola. Enquanto quando eu trabalhava em consultoria, que era basicamente designer de serviços, toda vez que a gente tinha que entregar a tela mesmo, era sofrido. Então tá na entrega, né? Tá no que eu vou entregar, o como eu vou entregar, onde que se amarra. Então, se a pessoa está como designer de serviços, ama muito o que faz, não quer mudar, mas está ali dando uma namoradinha em outras áreas, ela precisa ter um curso mínimo de ferramenta, ela precisa ter um curso mínimo de entendimento do que é uma entrega, porque ainda mais, né, também designer de serviços entendo que é uma área que também tem essa multidisciplinaridade fantástica de formações anteriores. Se a pessoa vem do marketing e está desenvolvendo uma tela, ela já quer, põe uma propaganda, adiciona umas coisas aqui, aí o povo de UX dá aquela ajeitada na cadeira, tipo, não, pera, não, isso vai confundir o usuário, sabe? Então, é o processo de entrega. Tem cursos curtos de UX que podem ajudar, mas assim como um bootcamp de designer de serviços, eles dão você molha o pé, né? Mas você não aprende a nadar. Então, talvez se aprofundar para entender melhor, analisar as próprias telas do que usa. Eu acho isso uma coisa que as pessoas pararam de fazer, não sei porquê, mas você já parou para pensar o que você tem no seu celular? Você já parou para pensar o processo que é o cadastro do WhatsApp? Desconecta o WhatsApp, conecta de novo. Cara, aquilo tem uma quantidade de informação de tela que, se você, que é designer de serviços, que já sacou o que é a experiência, que já tem as ferramentas, vai ser muito rápido o processo de aprendizado. Uhum. Nossa, essa é uma ótima dica, né? Porque eu estava discutindo isso com um cliente esses dias, né? Que eu falei, é desleal a concorrência. As pessoas agora querem Netflix. Não interessa se você entrega, se não é Netflix, não tem $1 milhão para investir em equipe Netflix. Não interessa. A experiência base hoje, né? A experiência desejada é essa. Né? Então, a expectativa é essa. Então, é nisso que a gente tem que se espelhar e entender de fato, né? Então, é muito legal.
e inclusive com viés crítico, né? Quando essa consultoria de inovação, que é a base, que era quando eu trabalhava na Horizon, a base era o design thinking do nosso serviço. E aí eu lembro que toda reunião que tinha com um prospect novo, um cliente que estava ali, eu quero ser o Uber das finanças, eu quero ser o Uber dos pagamentos. Você fala, cara, o Uber é legal, mas vamos fazer um viés crítico aqui? Qual que é o problema do Uber? E isso é muito rico. E eu tô falando de tela, tá? Não tô falando de plano de negócio, porque aí a gente é sem fim o análise, né? Mas se a gente olhar qual que é o problema do Netflix, o que o Netflix não entrega, o que ele deixa de entregar, onde na experiência da tela tá ruim, é quântico o salto, assim, né? É exponencial, não é quântico, porque o quântico é legal de ficar zoando. Mas, enfim. E aí, mas Fala aqui você, tem o amiga. terceiro elemento, né? Que é o design thinking, que é outra dúvida que as pessoas me perguntam direto, né? Que isso dá para fazer outro vídeo. Mas acho que aqui é importante entender, né? Que quando a gente fala design thinking, tem a ver com o processo do design, né? Essa visão da metodologia, né? Da gente olhar para o processo, que olha para o usuário, que usa as ferramentas, porque daí no fim o design de serviço ele vai usar o pessoal desse Service Design Doing, o Design Doing na prática, né, aquele livro que é a última bíblia aí do design de serviço, né, eles falam que é tudo a mesma coisa, mas o que eu entendo é que o design de serviço ele tem algumas especificidades, como olhar para a jornada, olhar para a experiência, não necessariamente você vai usar o design thinking para fazer isso, para fazer design de serviço, você usa a abordagem do design, você usa o design thinking para construir, né? Então as coisas elas estão conectadas, assim como o processo do UX design, né? Os UXers também usam e bebem dessa fonte, né, do design thinking de alguma maneira para construir esses processos, como você está falando, né, das ferramentas e conhecer aí, de repente fazer uma boa persona, né? A gente discute muito sobre isso, né, Ana? A dificuldade das personas. Dificuldades das pessoas. Isso aí É outro vídeo, né? Da falar horas de persona e as problemáticas. Que eu acho que, aliás, é a mesma problemática do que você está falando. Que no final das contas é o seguinte: achar que isso é sempre um processo do design, eu discordo. Não pelo design, enquanto a gente interpreta ele na academia, teórico, ou como a gente pensa. Mas na realidade do designer, ainda mais, eu penso, voltando para o digital e olhando para o que era o método cascata de alguns anos atrás, é impossível. O cara recebia o pastel na mesa. Ó, frita aí, sabe? Era pastelaria nível feira de domingo na Santa Cecília, sabe? Era um negócio gigantesco, assim. Era achar que o designer fazia toda essa introspecção, tinha todo esse ferramental que o design thinking traz, pode ser na Gringolândia, né? Brasil, terras brasileiras, eu acho que isso é muito complicado de trazer, de fazer essa avaliação, e é um modelo mental, né? É uma coisa que a gente exerce no cotidiano, é um processo que você inclusive de desapegar, né, de alguns preceitos que a gente constrói, que é o senso comum sobre o design. Então, eu acho que a gente precisa reforçar, né, o designer de serviços, ele é um potencial dessas coisas, ele é um anabolizante desse processo dessas empresas e, obviamente, né, não é todo lugar que tem, não é todo lugar que entende, problemática do nosso mercado, mas ele é um exponencial dentro disso, né? Ele é o cara que faz essa ferramenta funcionar. Não é um brainstorm de 10 minutos na hora do café. Ele é um brainstorm. Eu gosto muito do exemplo do brainstorm, porque é isso, a gente acaba gerando um brainstorm mal feito, você gera ideias iguais, você gera o que a gente já sabe. Né? Então, né? Eu levanto essa bandeira todos os dias da minha vida. Agora apanho menos, mas já apanhei demais em outras empresas disso. Que é isso, pô, vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer isso aqui como foi pensado, vamos discutir, ou se a gente melhora dentro disso. Então, concordei com você, só quis complementar mesmo. Não, acho ótimo esse ponto, né? Porque tem essa lógica mesmo, né? De achar que todo o processo vai começar do zero, né? E Sim. O que eu gosto de dizer, principalmente as startups, né? Quando a gente olha para o universo das startups, é um eterno duplo diamante, né? Então é para sempre aquela lógica do teste
nem sempre você vai partir do início, você já está em outros ciclos, né? Você está ali há muito tempo já testando, validando, entendendo a usabilidade, entendendo o que funciona, testando e desapegando de ideias muito rápidas, assim, né? Então, eu até gosto de falar disso, né? Que a gente, na Talking City, a gente gosta de ser prototype first, né? Então, vamos prototipar o quanto antes para a gente aprender o mais rápido possível, né? E tem muito a ver com isso, assim. Isso não negligencia a etapa de pesquisa, mas isso não significa que você vai fazer aquele beabá que a gente vê nos livros, né, de você seguir um padrão, porque é a mentalidade, né? A gente precisa usar o processo ao nosso favor, né, e não ser engessado pelo processo, né? Isso é realmente um ponto bem interessante. Da perspectiva de pesquisa, inclusive, se eu pensar só em pesquisa, a minha argumentação sempre vai ser o que dentro disso, que é esse objeto de estudo já foi pensado? A gente realmente está inventando a roda? Eu também bato bastante nisso, sabe? O que já tem solto por aí? Como é que a gente amarra? A gente não começa, é muito raro, quando a gente vai fazer o Uber das finanças, achar que o mercado já não pensou, que um monte de gente já não resolveu, que um monte de coisa já não aconteceu. Então, é o desapego. Eu, aliás, acho muito mais difícil, né? Quando meus alunos da UARI vêm para mim com um projeto novo e tem... Né, a UARI, ela contempla um projeto genérico do começo ao fim, né, do processo. Né? Ele é bem feito, mas ele é bem genérico. E aí os caras chegam com uma ideia totalmente nova, eu viro e falo, não tem isso no mercado? Vamos investigar. Primeira coisa. Segunda coisa é, a gente partir do zero para uma coisa que é totalmente do nosso interesse, né, que é enfim, né, uma startup, ele é muito legal, mas chegar numa empresa onde já tem um monte de coisa rolando é muito mais desafiador. Você está se desafiando, inclusive, né? O como você propõe o seu conhecimento. Então, é muito bom a história do prototype first, bem bonito, aliás, de você construir isso naquele cenário, porque no final das contas, a gente, seja UX Research, seja UX Design, seja designer de serviços, UI, enfim, todas essas variações, a gente está ali para resolver problemas, né? Então, o lance é a ferramenta que a gente usa e que problema nós estamos a resolver. Bonito isso, hein? E o legal é, pensando assim, a minha outra dúvida que eu recebo é, o Expert pode virar um designer de serviço? É possível, não necessariamente acontece, né? Mas é possível, né? A gente tem, não só por habilidade, seja habilidade soft skills, seja um conhecimento mais técnico, como uma estruturação de jornada ou telas, os dois lados eles têm essa potencialidade de transitar, né? A gente precisa, a meu ver, eu acho que a gente precisa muito acordar isso. Quando eu chego num lugar, eu acho que a primeira coisa que eu faço um acordo, né? Porque normalmente o UXer está lá fazendo pesquisa de determinada maneira há muito tempo, né? Aí eu chego e eu tenho momentos da minha vida e eu lembro de eu chegar e falar assim, nossa, mas essa pesquisa é um olhar bem em ciências sociais, de entender que aquela pesquisa não tem validade e você expressar aquilo, puta, velho, isso aqui não vai funcionar, entendeu? O que hoje eu já não faço, mas que eu também já entendi que tem outras formas de espremer o limão, né? Tem outras formas de você tirar suco das coisas. Então eu faço acordos com essas pessoas de como trabalhar, onde que a gente entra, onde que a gente não entra. Puta, você vai rodar determinado workshop, tá legal, eu levo a parte de conteúdo, ou a gente reveza, a gente muda essas perspectivas, inclusive para conseguir, porque por mais que eu tenha uma habilidade super desenvolvida de ir lá e falar com o usuário, para mim, ter uma consciência da arquitetura de informação ou de como fazer um workshop bem feito, me garante, inclusive, melhorar minha conexão com essas outras pessoas, né? Me garante ter um pouquinho mais de flexibilidade de não só entender o outro, mas de construir melhor com o outro, né? Se eu sei melhor que ele, minimamente o que ele faz, fica muito mais fácil botar outro tijolinho um do lado do outro, sabe? Com certeza. E aí, última coisa, você sente que as empresas também estão entendendo esses papéis? Porque tem confusão também nas vagas, no que pede? Como que você está sentindo, né? Tem um lugar na mesa, mas esse lugar na mesa está sendo construído ainda. Vejo que o mercado está entendendo que não só o design
pela estética, mas o design no sentido de projeto, que aí inclui UXer, designer de serviços, UI e tudo mais, entendo que o mercado está começando a sentir que aquilo faz muito mais sentido. É um movimento que eu vejo a força vindo pelas startups? Com certeza. Eu acho que startup tem alavanca muito forte isso, né? Ou como ela lida com essas informações, mas eu vejo que quanto mais um squad, ou, né, isso é dentro já da metodologia ágil, de como organizar os produtos, ou enfim, né, organizar os profissionais dentro da empresa, mais eu vejo a possibilidade de trazer um designer de serviços. Eu começo a ver, inclusive, ele descolando devagar, mas descolando dos labs, né? Porque o lab era muito isso. Traz um designer de serviço, precisa de alguém aqui só para pensar em inovação. E aos poucos eu tô vendo esses caras saírem do tipo, não que não tem, o lab ainda não seja a maior centralização de designer de serviços, mas eu já vejo sabe, uma descoladinha assim de discreta deles migrando para o squad. E aí, a hora que migrar para o squad, seja empresas maiores ou até mesmo menores, ele vai ser muito rápido esse processo de absorção. Então, ele é um momento que daqui a pouco vai ser designer de serviço, vai ser na sequência, né? Agora, nesse exato momento, é o UX Researcher, que as empresas estão desesperadas. Na sequência, eu vejo o designer de serviços, esse designer de serviços que consegue ter essa flexibilidade, inclusive, de entender a experiência digital, né? Não só fora do digital. Legal. Então, se a gente for recapitular aqui alguns pontos em comum que a gente chegou, é que ambos, né, têm potencial e precisam trabalhar e têm capacidade e trabalham com as ferramentas e com processos de inovação, né? Nem sempre usam na mesma profundidade ou da mesma forma, né? Mas que eu, enfim, posso utilizar, né, as formas de sistematizar, eu posso ir aprender com a jornada, eu posso ir construir soluções que eu bebo dessa fonte, né, dos processos do design, não necessariamente, de novo, na mesma intensidade, da mesma forma, mas que eu vou navegar aí por essa construção. Eu também vejo que ambos olham, né, para essa questão da usabilidade. Tem muita gente que me pergunta o que chama design de serviço e não design de experiência, né? E tem também o design de experiência de aprendizagem, que também é outra discussão aí que também namora dentro dessa, tá aí próximo dessas áreas, né? Mas a usabilidade no final é o que ambos querem, né? Que as pessoas consigam resolver seus objetivos, que elas consigam, né, acessar aquela experiência da melhor forma possível, né? Que consiga chegar no seu objetivo de uso, vamos dizer assim. Tem essa visão do usuário. Ambos olham para o usuário, né? Para essa construção, que também é uma coisa muito importante. E aí as diferenças, então, que eu cheguei aqui, anotei que a gente até quando a gente estava conversando, né? Para a gente ter esses checkpoints aqui, né? A gente vê que o UX, bom, ele tem desdobramentos que o mercado já está entendendo que existe esse desdobramento, por mais que faça confusões, a gente tem, né, papéis claros, né, entre o UI, o UX, né, design mesmo, e o UX Researcher, e tem Product, né, que são papéis que estão sendo necessários, sendo destrinchados aí dentro das organizações, normalmente em startups, né, mas que buscam esses papéis. Vai trabalhar com produtos digitais, né, mais especificamente, e tem uma entrega diferente, né, porque ele precisa ter esse conhecimento da arquitetura, da informação, ele precisa ter esse conhecimento sobre o produto digital, né, e sobre essas relações produto digital. Gente, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí, que foi quase um perguntas e respostas, né, um Q&A, que a Ana falou, para a gente falar sobre esse mercado. Se você ainda tem dúvidas, comenta aqui, né? Já marca aqui quais são suas dúvidas. Quem sabe a gente faz uma versão 2 aí dessa conversa, se surgirem mais dúvidas. Elas são as principais que eu sempre recebo, que eu queria trazer. E queria agradecer, então, Ana, a tua participação e ficar o convite, né,
para que, se você ainda não segue a Talking City, para você curtir aqui, né, nos YouTubes, mas também nas outras redes sociais, e conhecer nossos cursos, né? A Ana falou aí dos bootcamps, né? A gente tem um bootcamp, um workshop, uma jornada para inovação, que é um curso bem focado para ensinar esse processo do início ao fim do design de serviço também, né? Com esse objetivo da pessoa criar esse repertório ou conseguir criar portfólio, conhecer o processo e entender as diferenças. Então, fica o convite aí para conhecer os nossos cursos e se aprofundar aí dentro dessa área de design e inovação também. Totalmente excelente. É isso, então. Então tá, gente. Muito obrigada e até o nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.